Então, seguimos com a nossa aula de história. Nós estudamos na aula passada, né, que o governo de Dom Pedro II permeou, né, por muitos anos. Aconteceram grandes transformações no governo desse homem. No Brasil, além do auge da economia, que era a produção do café, se desenvolveu culturalmente também na literatura, na pintura. A vinda dos imigrantes, desenvolveu-se a ideia de abolicionismo, que era de acabar com a escravidão no Brasil, né? Aí, novos ideais republicanos, né? Esse desenvolvimento do Brasil acabou gerando alguns conflitos em países vizinhos e ocasionou a Guerra do Paraguai. E enquanto isso, também internamente, o Brasil também começou a vivenciar crises com o movimento abolicionista e o republicano, que levaram a monarquia a perder o apoio, ou seja, consequentemente caiu a monarquia e se declarou a proclamação da República. O que é a proclamação da República? O Brasil ele passou a ter um representante político escolhido pelo povo para governar por um período de tempo, como nos dias atuais, que a gente elege os nossos representantes de 4 em 4 anos, né? Ou representantes políticos, que sejam prefeitos, ou governadores, ou presidente do Brasil. Eu vou ler o texto e vou explicando, então, abaixo, né, na página 168, eu peço para vocês acompanhar. O desenvolvimento econômico foi acompanhado pelo crescimento de centros urbanos, ou seja, né, por causa do desenvolvimento econômico, da industrialização no Brasil, né, influência do desenvolvimento industrial, consequentemente, aumentou os centros urbanos. Por quê? Porque cresceu a oferta de serviço, de trabalho, né? As cidades cresceram próximas às localidades produtoras de café e de portos. Localidades produtoras de café seriam nas fazendas, né? Porque teria serviço, trabalho para as pessoas, e portos também, porque teria trabalho para as pessoas, carregamento, descarregamento, né, de produtos, enfim. Mas muitas cidades um pouco menores surgiram ao longo dos pontos das linhas férreas, né? Então, aonde tinha estrada de ferro, foi desenvolvendo-se vilarejos, cidades menores, mais pequenas, né? Que acompanharam também a expansão da agricultura cafeeira, porque gerava muito trabalho, né? Gerava renda, era o auge da economia na época. E também, como eu falei, retomo, né, com o desenvolvimento industrial, a estrada férrea, o telégrafo, a energia, né, que começou a surgir iluminação, mesmo que fosse com gases. Tudo isso veio desencadeando só o desenvolvimento e crescimento do Brasil, certo? As atividades profissionais se multiplicaram, foram organizadas associações artísticas e profissionais. Surgiram ideias de progresso, como o abolicionismo e a república. Com a frequência, surgiam comícios urbanos em que se pregavam essas novas ideias, novos ideais. O que seria isso, né? A república, ela é como fosse hoje a política de hoje, né? Para você ser eleito, você ia ter que fazer a ideia do povo, que tu tinha ideais, que tu era uma pessoa que tu ia dar conta. Então, os comícios populares que tem hoje, né? Onde a pessoa vai e coloca suas ideias do que vai fazer em seu governo, o que vai trazer para o município, para a sua cidade, para o estado, para o país, né? E aí o povo vai ouvir, vai ver o que é melhor e vão escolher elegendo um candidato. Qual a melhor proposta, né? O Brasil procurava se desenvolver também e se tornar o mais importante nação da América do Sul, fazendo aumentar a rivalidade com seus países vizinhos. Essa rivalidade fez surgir a maior guerra da América do Sul, a Guerra do Paraguai. Então, vocês viram por que desencadeou a guerra? Porque o Brasil estava se desenvolvendo e estava sendo um país importante por causa da sua economia, com o café expandindo, estrada de ferro, né? Comércio exterior, com os portos, e isso fez o que? Causou uma rivalidade com os países da América do Sul, Paraguai, Uruguai, Argentina, né? E essa rivalidade levou à Guerra do Paraguai, certo? Aqui tem uma tela, uma obra de arte da Batalha Naval, né? De Oscar Pereira. Paraguai era um país rico e industrializado, que queria aumentar suas fronteiras e conseguir uma saída para o mar. Para isso, tinha necessidade de tomar terras brasileiras, argentinas e uruguaias. Os 3 países ameaçados pelo Paraguai se uniram, formando uma tríplice aliança. E apoiados pela Inglaterra atacaram e acabaram com os esforços paraguaios em 1870.
O Paraguai saiu do conflito completamente arrasado politicamente e economicamente. Ainda perdeu 2/3 de sua população. Então, qual foi o problema? O país que se declarou da América do Sul, mesmo contra o Brasil, desculpa o agafe antes, foi o país da América do Sul, Paraguai. Por quê? Porque ele também estava se desenvolvendo industrialmente, economicamente, porque a indústria também tinha chegado a tecnologia lá. Só que ele precisava de caminho de saída para o mar para levar para comércios externos seus produtos, né? Para exportar. E ele, aí o que ele fez? Ele declarou guerra contra o Brasil, porque precisava tomar uma expansão territorial, tomar um pedaço de terra do Brasil e dos outros 2 países também, né? Da Argentina e do Uruguai. E aí, com essa aliança Uruguai e Argentina e Brasil, eles conseguiram derrotar os paraguaios, tá? Isso foi a guerra do Paraguai, para vocês saberem. Mais uma guerra, né, que decorreu nas formas de governos do nosso país. Então nós temos 2 formas de governo, que na época foi a monarquia, e hoje o Brasil República, que é uma forma de governo diferente, né? Com seus colegas e professores, aqui tinha uma atividade, organizar uma encenação de comício, mas eu acho que a gente não faz porque teria que ser na escola. Então, a minha proposta para vocês ainda é continuar com as atividades da página 170, tá? Que vocês vão ler esse texto, porque aqui nós vamos continuar lendo sobre as ideias abolicionistas, propõe, né, um debate sobre liberdade, que na época foi a ideia de libertar os escravos. Até os próprios fazendeiros, alguns entenderam que eles davam muito custo e suas famílias, que era melhor oferecer um salário que fosse ele miserável, né, explorando igual, não com as melhores intenções, mas seria deles se virarem para se alimentarem, sobreviverem, e seria melhor dar a alforria, a carta de liberdade para eles. Muitos fazendeiros resistiam à ideia de libertar os trabalhadores escravizados. Já eram também membros do governo, fizeram leis abolicionistas que favoreciam mais os fazendeiros do que os trabalhadores. Uma delas foi a lei das sexagenários. Ela declarava livres os trabalhadores escravizados idosos com mais de 65 anos. Quando já idosos, não podiam mais trabalhar para sobreviver, como nunca haviam ganho nada pelo seu trabalho, não possuíam bem algum. Então, o governo criou lei para abolicionar, para libertar os escravos, mas quando eles já estavam praticamente quase mortos, né? E como eles não tinham nenhum aposento, nenhum auxílio, nenhum dinheiro guardado algum, eles ganhavam a carta de alforria para morrer, porque não tinham o que fazer, né? Como na história lá dos músicos de Bremen, estavam velhos, não serviam mais, morram, né? Era assim. Em 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea pela princesa Isabel, que na época governava o Brasil em nome de seu pai, Dom Pedro II, que estava fora do país. Deixando de ser escravizados, os trabalhadores negros eram considerados indivíduos livres, mas sem cidadania, sem poder participar da vida nacional. Eram então sujeitos a trabalho ou trabalhadores braçais e não podiam usufruir dos bens que produziam, ficando marginalizados, ou seja, não podiam votar, eram sempre analfabetos, não sabiam ler, porque já eram filhos dos primeiros escravos que vieram, não tiveram oportunidade, né? Não exerciam o direito de sua cidadania. Que coisa horrível, né? Trabalhavam por dia e não podiam usufruir de bens que produziam. Eles ficavam totalmente marginalizados. Que tipo de libertação de escravo era essa? Que tipo de euforia foi essa, né? De modo geral, a situação da população negra não melhorou com a Lei Áurea, para muitos piorou. Os negros ficaram sem garantia de trabalho, instrução, assistência, terra para cultivar, casa para morar, dinheiro para sustentar a si mesmo e as suas famílias. A maior parte dos negros libertos e expulsos das fazendas foram para as cidades, pensando que lá poderiam viver melhor. Não foi o que aconteceu. Muitos se tornaram vítimas do desemprego, da fome e da pobreza. Por isso, muitas comunidades negras de hoje não comemoram o dia 13 de maio como o dia da libertação de seus antepassados. Preferem comemorar o dia 20 de novembro, o dia da morte de Zumbi, símbolo de luta do negro pela liberdade. E a gente pode até hoje ver que a população negra ainda é marginalizada e sofre preconceito. Nem todos têm a mesma oportunidade do que as outras raças, né?
Infelizmente, ainda o negro passa por isso, por essa situação no nosso país. Você conhece a história do Zumbi, a professora já leu com vocês, né? Zumbi dos Palmares. Foi um escravo, né, que formou um quilombo aonde negros fugitivos das fazendas, né, fugiam das fazendas onde era escravizado. Eles se escondiam num lugar bem longe, na mata, né, de difícil acesso, e ali eles formavam uma comunidade quilombola, com casas onde eles produziam alimentos para comer em comunidade e se proteger da captura, né, porque eles ficavam procurando os soldados, os fazendeiros, os capatazes, por eles, para capturar eles novamente, né, sofrer duros castigos e voltar para a vida de escravidão. Então, o Zumbi dos Palmares, ele foi um dos grandes líderes, foi um dos quilombos que mais durou no Brasil, e ele também foi matado quando capturado. Por isso que nesse dia 20 de novembro, foi o dia que ele foi morto, mas é o dia que os negros comemoram por causa desse negro escravo que foi pai dos escravos, né, que lutou pela liberdade do seu povo, por seus irmãos. Agora tem uma atividade para vocês fazerem na página 171. Converse com seus colegas ou com seus pais sobre a afirmativa do líder religiosa Macota Valdina. Depois escreva a conclusão que vocês chegaram. Não sou descendente de escravos, eu descendo de seres humanos que foram escravizados. Então olha o que ela colocou. Eu sou descendente de humanos que foram escravizados. Então, não estamos falando de pele, estamos falando de humano, de pessoa. Não é a cor de pele que vai fazer alguém, não é um negro, não é um amarelo, não é o branco que vai tornar alguém melhor. O que nós estamos falando é que todos somos humanos, somos vivos, né? Deus nos concedeu igual ao mundo, o sol para todo mundo, a sombra, a água, a terra para morar em cima. É a terra que produz o alimento. Quem demarcou, quem discriminou, quem delimitou, quem escravizou foi o próprio irmão homem, né? O próprio homem fez isso com o irmão homem, por cor de pele, por preconceito, por ganância, por gula, por egoísmo, tá? Então reflitam sobre essa frase e escrevam uma conclusão do que vocês chegaram sobre essas aulas que a gente comentou até agora. Qualquer dúvida me chamem, uma boa aula a vocês.